Então vamos lá, essa capa de almofada também é super simples, super fácil e olha só, dá para você ainda reaproveitar vários tecidos que você tem aí, vários retalhos, né? Mas aqui eu vou dar todas essas dicas para você. Então vou passar aqui as quantidades, os cortes e as medidas. Vamos lá. Esse tecido aqui, que ele é um ocre meio amareladinho, ele vai ser o meu tecido de fundo, tá? Então aqui, ó, seria uma faixa de 5 por 81, tá? E aqui desse pink, uma faixa de 5 por 81. Agora eu vou explicar aqui uma coisa. Tá notando que esse pink, a faixa tá inteira? Ok, porque eu já tinha essa faixa aqui cortada, ela até estava vincada aqui, mas isso depois eu vou passar, vai sumir tudo, porque isso aqui era sobra de um outro trabalho meu. Aqui do amarelinho, ele já está cortado em dois pedaços, tá? Então, a questão do comprimento de 81 é no mínimo 81, mas vamos supor que você não tenha o comprimento total, como aqui no meu caso. Então, eu peguei essas duas faixas aqui desse tecido de fundo, né? E ainda vai sobrar delas e eu vou emendar aqui nesse pink e aí vou tirando as peças que eu preciso. Você vai ver isso no decorrer do vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa de ter a faixa inteira com 81, não. Na hora que você ver aqui do jeito que eu vou fazer, você vai entender e você vai ver que você pode reaproveitar aqueles pedaços menores, ok? Então, entendido isso. Aqui são 4 quadrados de 9,5 por 9,5 e aqui também são 4 quadrados de 9,5 por 9,5. Nesse aqui, que é o tecido de fundo, por ele ser mais claro, eu já tracei a diagonal em todos eles, ok? E aqui eu cortei faixas pelo comprimento que eu tinha, né? Porém, eu cortei faixas com, deixa eu conferir aqui, com 7 centímetros de largura. Aqui eu não vou passar o comprimento porque essas faixas aqui serão as minhas bordas e isso aqui, tanto a largura quanto o comprimento, principalmente a largura, você pode colocar do tamanho que você quiser. Então, se você alterar a largura dessas faixas aqui, o comprimento das suas faixas também será alterado. E isso você vai ver, né, com o bloco pronto. Na hora que você for cortar as faixas, você vai cortar a quantidade que você vai precisar. Então, isso você vê na hora, né? Aqui eu já cortei uma quantidade razoável que eu sei que vai sobrar para mim. As minhas eu cortei, conforme eu falei, com 7 centímetros de largura. Mas você aí depois vai poder cortar do tamanho que você quiser, tá bom? Então, isso aqui é pro final, vou deixar ela já separada. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com essas faixas aqui, menores. Então, eu vou emendar uma na outra, vou costurar uma na outra. Como dessa de fundo aqui eu estou com 2 pedaços, primeiro eu vou costurar um pedaço apenas. Vou retirar, vou ver se vai dar para retirar todas as peças que eu preciso. Se não der, eu venho e emendo mais um pedaço dessa aqui para eu retirar todas as peças que eu preciso. Então, vamos lá, vou deixar uma separado e vou agora costurar uma na outra aqui. Simples assim, sempre alinhando aqui por uma lateral, trago para a máquina e faço a costura de pezinho de máquina. Aqui eu estou usando a margem de 0,75, ok? Olha aqui, ainda sobrou, né, dessa faixa pink aqui. Não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou
tombar a costura toda para um lado só, vou preferir tombar aqui para o lado do pink. Então, aqui na máquina mesmo, eu já dou uma vincada com a unha. E aí, eu vou levar a ferro, vou bater isso aqui bem certinho a ferro, tá? Depois que eu der uma vincada aqui, eu bato bem certinho a ferro e já volto mostrando como que nós vamos cortar os pedaços aqui que a gente vai precisar para montar esse modelo de capa de almofada. Então, olha aqui, já dei uma batida a ferro e o que que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou refilar essa ponta aqui que está irregular. Então, eu alinho qualquer linha da régua aqui em cima da linha de costura, tá? Para esse corte aqui sair bem retinho. Coloco e corto. Pronto. Feito isso, agora eu viro aqui para o meu lado esquerdo, ok? E aqui, agora eu vou tirar, deixa eu ver aqui, 16 pedaços com 5 centímetros de largura, ok? 5 centímetros era a mesma largura das faixas, então eu tenho que cortar agora pedaços com 5 centímetros. São 16, então eu faço a mesma coisa. Agora eu alinho qualquer linha aqui em cima da linha de costura e os 5 centímetros bem aqui nessa beirada que eu acabei de refilar, tá bom? Sempre assim para tirar todos esses 16 pedaços. E aí venho cortando. E aí eu vou continuar cortando aqui. E é o que eu falei lá no início. Se não der esse comprimento aqui dessa amarelinha aqui, desse meu tecido de fundo, eu ainda tenho esse outro pedaço da pink aqui, eu venho e emendo o outro aqui e acabo de tirar todas as peças que eu preciso dessa aqui, que são, repito, 16 pedaços desse com 5 centímetros de largura. Então, eu vou seguir cortando aqui, né? E aí, você aí na sua casa, é o que eu quis dizer. Se você não tem o comprimento total dessas faixas aqui, que é 81 centímetros, você tem pedaços menores, não tem problema. Você vai emendando os pedaços menores e vai tirando as peças que você necessita, certo? Então é isso. Isso é uma dica bem bacana para você poder reaproveitar as suas faixas que você tem aí, tá bom? Então eu vou seguir cortando aqui e já volto para a gente montar. Então, olha só o que sobrou. Eu tive que emendar essa outra faixa, né, amarelinha que eu tinha, que é o meu tecido de fundo, e aí tirei o restinho das peças que eu precisava e olha o que sobrou da pink e aí da segunda faixa do amarelinho, tá bom? Então, assim, isso é só uma dica para você poder... tem gente que às vezes eu passo o comprimento da faixa, aí pensa assim, eu não tenho uma faixa de 81 centímetros de comprimento, então não dá para fazer. Não, dá para você fazer sim. Se você tiver pedaços menores, você vai emendando e vai tirando os pedaços que você precisa na quantidade também que você precisa. Então, aqui, quantos que eu falei que a gente precisa? 16 pedaços desse daqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou sempre pegar de 2 em 2 e agora costurar entre eles dessa maneira aqui, invertendo as cores e formar 8 joguinhos desse aqui. Lembrando, mais uma dica aqui, que eu tombei toda a costura para o lado do pink. Então, quando eu inverto as cores aqui essa costura está para lá, né? E essa está para cá. Então, dá para unir bem certinho, fica bem fácil da gente fazer esse encontro aqui das costuras. Eu tombo um sobre o outro e travo aqui, ó, encosto uma na outra. Eu já posso sentir aqui com os meus dedos que uma já encostou na outra e simples. E agora levo para a máquina e vou passando a costura em todos eles. Não gasta nem alfinetar, porque é uma peça pequena, eu já travei uma costura aqui na outra, agora é só passar a costura aqui e formar 8 peças dessa aqui. Bora lá costurar?
Ok, todas as minhas 8 peças prontas, né? Então, você no final, você terá 8 peças dessa. Agora, reserva um pouquinho. Aqui eu vou trabalhar agora com os quadrados, né, do tecido de fundo e do estampado aqui, esse floral que eu escolhi, tá bom? O que eu já tinha feito, né, que eu já tinha falado? Eu já tinha traçado a diagonal em todos esses quadrados que são tecido de fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar um com o outro, um do tecido de fundo, um do floral, né? Alinho sempre muito bem direitinho, né? E vou passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá do lado da diagonal. Então, eu gosto sempre de organizar, primeiro lugar, todas as minhas peças para trazer já para a máquina praticamente arrumado. Só na hora de pegar e pôr na máquina, que daí eu acabo de dar alguma alinhada bem certinho, e é assim que eu gosto sempre de fazer. Isso aqui parece bobagem, mas quando a gente organiza dessa maneira, o trabalho da gente rende bastante, tá? Então pronto, tudo organizado, agora é só trazer aqui para a máquina e passar as 2 costuras. Então vamos lá costurar? Natália, mas eu não sei qual pezinho de máquina eu passo essa costura com o mesmo pezinho de máquina de 0,75? Sim, o mesmo pezinho de máquina de 0,75. Isso é uma dúvida muito comum, principalmente daquelas pessoas que já têm uma noção de cálculo, né, do patchwork. Por quê? Porque elas sabem que sempre quando tem diagonal, a gente soma um centímetro a mais, né? Mas o pezinho da máquina continua sendo o mesmo de 0,75. Isso não cabe eu explicar aqui, porque é uma conta matemática que é feito e no final das contas acaba sendo 1 centímetro sim que a gente soma para a diagonal. Se você não sabe calcular o seu patchwork, tem vontade de aprender, eu tenho um curso onde eu ensino todas as técnicas fundamentais do patchwork. Ensino diagonal simples, diagonal que soma, diagonal que não soma, diagonal dupla, diagonal partes de bloco onde tem uma diagonal e meia, enfim, todas as técnicas fundamentais do patchwork, que fora as diagonais tem outras mais também. Então eu ensino tudo. No momento a gente está com matrículas encerradas, mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para uma lista de espera. Você cadastra lá, é gratuito, você cadastra o seu e-mail que assim que eu tiver novidades eu te comunico, tá bom? Eu te aviso. Então cadastra lá, não esquece, deixa o like também que é para esse vídeo chegar para mais pessoas. Pronto, fiz as 2 costuras, agora é só recortar em cima da diagonal, pode ser com tesoura mesmo, eu até acho mais fácil, porque daí eu já vou fazendo a limpeza, ó. É importante fazer essa limpeza, tirar esses biquinhos, para não ficar aquele monte de tecido lá por baixo na hora que você fizer, né, as dobras, as outras costuras, e assim não ficar nenhum carocinho na sua peça. Então, recortei, agora vinquei para um lado a costura, que eu vou sempre preferir para o lado do tecido mais escuro, e agora é só passar a ferro bem direitinho e eu vou ter 8 quadrados como esse aqui. São quadrados compostos por 2 triângulos perfeitos, ok? Então é só recortar tudo, passar e eu já volto para a gente montar o bloco, né, da capa de almofada.
Pronto, todas as minhas peças já passadas, já limpas, né? Tirei os biquinhos. Agora eu vou juntar essas outras peças que eu já tinha feito, já tinha reservado e vamos começar a montar o bloco, ou melhor, as partes do bloco, porque ele é composto de 4 partes iguais. Então vamos lá, vamos montar uma parte aqui junto, né? Depois você vai entender como montar todas as partes. Então, olha só, aqui peguei, ó, esses quadrados com triângulos e coloquei de bico um com o outro pela parte do neutro, do tecido de fundo, ok? E agora, essas partes aqui que tem os quadradinhos pink, eles vão ficar assim, ó, os quadradinhos pink nesse sentido, como se ele fizesse uma linha aqui, ó, no mesmo sentido da diagonal. Então, olha aqui, a diagonal não está aqui, a outra não está aqui, então o pink, que é a parte colorida, tem que ficar nessa posição aqui. Simples assim. Agora, muito fácil. Costuro aqui, depois que eu costurei aqui e aqui, eu venho e costuro aqui. E aí, eu vou formar 4 partes iguaizinhas a essa. Muito fácil, muito simples, né? Mas sempre, por mais fácil que seja o bloco, eu estou aqui, ó, com o meu projetinho e o meu cálculo sempre do meu lado para eu me orientar e ver certinho a posição de todas as peças. Isso é uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas lá no Conexão Patchwork. Sempre a gente tá com o projeto do lado. Tudo isso eu ensino no curso Conexão Patchwork, ok? Então, bora lá costurar as 4 partes, as 4 partes iguaizinhas a essa. Eu aqui estou com todas elas só posicionadas, prontinhas para ir ali para a máquina. Eu sempre gosto de deixar arrumado dessa maneira aqui, ó. Tá tudo arrumadinho, porque agora eu já começo a costurar e já está tudo na posição correta que eu preciso de costurar. Então agora é mão na massa. Pronto, todas as minhas peças costuradas. Note que eu não vinquei, não bati a ferro. Por quê? Porque agora eu vou encaixar uma com a outra e aí sim eu dou o tombamento da costura conforme necessário. Então, olha só como que agora eu vou posicionar uma peça com a outra. Olha aqui, tá vendo essa ponta aqui do floral, que ficou esse triângulo perfeito aqui? Aqui vai ser o centro do meu bloco. Então, olha só, sempre coloco dessa maneira, ó. Sempre com essa parte para o centro. Esses quadradinhos vão rodear o centro do bloco. Simples assim, olha que fácil. E agora, ó, eu costuro aqui e depois aqui. E aí, a questão do tombamento da costura, eu vou dando o encaixe todo certinho. Depois, eu vinco, bato a ferro, depois que tiver tudo costurado. Então, agora bora lá costurar!
Ok, agora eu dei uma passada, né? Depois do bloco já todo costurado, e agora eu vou colocar as bordas. Se você quiser parar este trabalho por aqui, ok, você pode montar com esse modelo de bloco aqui vários trabalhos que você queira, né? Você pode emendar um bloco no outro, se você quiser, você pode separá-los por faixas. Também você pode montar com esse modelo aqui, com um bloco apenas, uma frente de bolsa, um centro de mesa, né? Se você souber calcular e aumentar ele, fica um modelo de centro de mesa muito legal, muito bacana. E você pode também colocar bordas. Eu vou seguir aqui colocando bordas porque a minha intenção depois é transformar em uma capa de almofada. Tá? Então, eu já cortei bordas aqui, e como eu falei lá no início do vídeo, com 7 centímetros de largura pelo comprimento da faixa que eu tinha. E para mim vai dar e vai sobrar. Então, como que eu faço? Primeiro, eu instalo de um lado, depois de outro, refilo as pontinhas e depois instalo as duas últimas, tá bom? O que não dá para ser feito é começar, faz de um lado, depois aqui, depois... Assim não dá certo, a não ser que você for fazer o encaixe, tipo, em sentido horário, mas aí tem um segredinho. Esse é o jeito que eu vou fazer aqui, é o jeito mais simples de instalar bordas, então, sempre se atente a isso. Primeiro eu instalo de um lado, depois do lado oposto, refilo as pontinhas e depois nos outros dois últimos lados, tá bom? E aí refilo as pontinhas e tá tudo ok. Então agora, bora lá costurar! Bora lá. E aqui está a frente, né, da minha capa de almofada pronta, né, toda a parte de patchwork. Agora é montar, né, fazer um sanduíche, colocar uma manta, talvez um forro, quiltar e depois colocar a parte, instalar, costurar a parte das costas da capa de almofada. O meu, né, como eu estou falando, vai ser uma capa de almofada. Diz aí pra mim, deixa pra mim aqui nos comentários, você vai fazer o que com o seu trabalho? Com esse modelo que eu dei aqui, você pode fazer centro de mesa, você pode fazer vários desse aqui, mesmo com as bordas, e montar trilho de mesa, peseira de cama, até colcha, né? Você pode formar desse jeito com essas bordas e fazer um de cada cor. Fica bem interessante, fica bem bacana, porque é um bloco muito simples, muito fácil e de um efeito bem legal, né? Bem bonito. Então, deixa para mim aqui nos comentários o que você pretende fazer com o seu. Então é isso, o meu, né, eu vou transformar em capa de almofada. Ah, já ia me esquecendo, ele ficou com 41 por 41, tá? Acho que, não, minto, 41,5 por 41,5. Depois de costurado, aí vai ficar com 40 por 40, porque daí vai entrar 1,5 centímetro, né, que é a margem de costura. Mas tá aí, sugestão de hoje, super bonita, super bacana e fácil e rápido.
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se cadastrar aqui na lista de espera que tem na descrição do vídeo, que qualquer novidade que tiver a respeito de curso, de projetos que eu vou disponibilizar à venda, deixa aqui o seu e-mail que você será avisada em primeira mão. Não custa nada você cadastrar o seu e-mail, é gratuito, tá bom? Assim você recebe todas as novidades em primeira mão. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha inspirado vocês a produzirem muito patchwork, fazer muita coisa bonita, muita coisa bacana. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!